Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos responder as questões de matemática da prova de conhecimentos gerais, né, primeira fase, do vestibular 2018 da Universidade Estadual Paulista, certo? A Unesp. Então, as questões de matemática nessa prova de conhecimentos gerais, né, elas começam na questão do número 83, certo? Então, nós temos, a partir da questão 83, todas são questões de matemática, ok? Então vamos lá, né? A questão de número 83, ela nos diz o seguinte: o ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre, com meia-vida de aproximadamente 2 horas. Isso significa que, por exemplo, depois de 2 horas da ingestão de 200 mg de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea do paciente apenas 100 mg da medicação. Após mais 2 horas, 4 horas no total, apenas 50 mg permanecerão na corrente sanguínea e assim sucessivamente. Se um paciente recebe 800 mg de ibuprofeno a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora após a ingestão da primeira dose será 12,50 mg, 456,25 mg, 114,28 mg, 6,25 mg, 537,50 mg, ok? Então, o paciente recebe uma dose a cada 6 horas, certo? E nosso objetivo é determinar qual é a quantidade dessa medicação na 14ª hora após a ingestão da primeira dose, ok? Então, como ele recebe uma dose a cada 6 horas, até chegar na 14ª hora, ele vai receber mais de uma dose. Então, antes de tudo, vamos determinar quantas doses esse paciente recebeu até a 14ª hora, ok? Então, ele recebe na hora 0 a primeira dose, né? Então, a primeira dose ele recebe logo no início. Então, 800 mg, ok? Depois de 6 horas ele recebe outra dose, né? Então, a segunda dose ele vai receber após 6 horas, ok? Então, na 6ª hora ele recebe de novo uma outra dose de 800 mg. E após 6 horas novamente, ou seja, na 12ª hora, ele recebe a terceira dose. Também de 800 mg. Então o texto me diz que a meia-vida do ibuprofeno é de 2 horas, ou seja, passados 2 horas, a quantidade se reduz à metade. Beleza? Então, vamos ver o que acontece com cada uma dessas doses, né? A dose que ele recebeu na 12ª hora é a mais fácil da gente calcular quanto vai permanecer no seu organismo na 14ª hora, né? Porque só vai dar tempo de passar uma meia-vida do medicamento. Então isso significa que depois de 2 horas ele ainda vai ter no organismo 400 mg, certo? Tudo isso aqui na 14ª hora, ok? Então 12 horas mais 2 horas, né? 14 horas. Então essa quantidade vai se reduzir à metade, 400 mg, ok? De 6 horas até 14 horas, tem que se passar 8 horas, certo? Mas como a meia-vida é de 2 horas, em 8 horas acontecem 4 meia-vidas, ok? Então, essa quantidade vai se reduzir à metade consecutivamente 4 vezes. Logo, o total que vai ficar é 800
dividido por 2 elevado a 4, né? Porque eu vou dividir 800 por 2 4 vezes, ok? 2 elevado a 4 é 16, e 80 por 16 dá 5, certo? Então, na 14ª hora, essa segunda dose que ele tomou vai se reduzir a 50 miligramas. Certo? E a primeira dose, até chegar na 14ª hora, ela vai passar por 7 meia-vidas. Né? Ela vai se reduzindo à metade a cada 2 horas. Okay? Então, o que vai sobrar vai ser 800 dividido por 2, 7 vezes. Ok? Ok? Em 14 horas, o medicamento vai passar por 7 meia-vidas. Ok? A gente pode simplificar isso aqui. Né? Dividir em cima e embaixo por 8. Então vai dar 100. Dividido por 2 elevado a 4. Ok? 2 elevado a 4 é 16. 100 dividido por 16 é a mesma coisa que 25 dividido por 4. Né? Simplificando novamente por 4. Isso aqui vai dar 6,25 miligramas. Ok? Então, qual é a nossa conclusão, né? A última dose, na 14ª hora, deixa 400 miligramas no organismo. A segunda dose deixa 50 miligramas no organismo. E a primeira dose vai deixar 6,25 miligramas no organismo. Como ele quer saber a quantidade de ibuprofeno na corrente sanguínea na 14ª hora, então é a soma desses 3 valores. E a soma desses 3 valores dá 456,25 miligramas. Ok? Então o gabarito da questão 83 é letra B. Então agora vamos responder a questão de número 84. A figura indica um trapézio ABCD no plano cartesiano. Então temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. A área desse trapézio, na unidade quadrada definida pelos eixos coordenados, é igual a... Aí temos aqui as opções. Ok? Então queremos determinar a área desse trapézio. Certo? Tentar fazer isso diretamente não parece ser uma boa estratégia. Né? Então vamos tentar fazer isso indiretamente. Ok? Se observarmos, ó, existem várias formas de fazer isso, calcular essa área indiretamente. Podemos calcular a área desses pedacinhos que compõem o trapézio, certo? São triângulos, retângulos e retângulos e tem um trapézio aqui, certo? Mas se você perceber, ó, e olhar para fora do trapézio, né, você tem um triângulo retângulo aqui embaixo, outro triângulo retângulo aqui e um outro triângulo retângulo aqui em cima. Né? E se você chegar a fechar a figura, né, usando esse segmentozinho aqui, ó. Então fecha esse triângulo. Esses aqui de baixo estão fechados. Esse cara é retângulo. Né? E essa medida desse ponto até esse aqui, ó, quando você olha aqui para baixo, é exatamente 20. Ok? Então esse pedaço mede 20. Esse pedacinho aqui no eixo Y varia de 9 a 15. Então ele mede 6. Certo? Esse pedaçozinho aqui de baixo varia de 0 a 9. Então ele mede 9. Essa base varia de 10 a 20, então ela mede 10. E essa outra base varia de 0 a 10, também mede 10. E essa altura no eixo Y mede 3. Ok? Então temos um ângulo reto aqui também. Então vou calcular essa área, que eu vou chamar de área 1. Vou calcular essa outra área, que
que eu vou chamar de área 2, e vou calcular essa outra área, essa áreazinha aqui, que eu vou chamar de área 3. Ok? E vamos calcular a área do retângulo obtido, né? Que tem dimensões 15 por 20, certo? Essa dimensão todinha aqui é 15, né? Então 15 por 20. Calcular a área da figura toda, subtrai as áreas 1, 2 e 3 e vamos obter a área do trapézio. Beleza? Então vamos lá. A área da figura inteira, né? A área total, vai ser, é um retângulo com dimensões 15 e 20. Então vai ser 15 vezes 20. Ou seja, 300. Ele não especifica a unidade, né? Então vamos deixar sem unidade, beleza? Isso aqui é a área total, né? A área 1 é a área de um triângulo retângulo que os seus catetos, né? Então, base vezes altura, 20 vezes 6 dividido por 2. Então 20 por 2, 10. 10 vezes 6, 60. A área 2 também eu tenho um triângulo retângulo com catetos 10 e 9. Então, base 10 vezes altura 9 sobre 2. Isso aqui vai nos dar 45. E a área 3 também é um triângulo retângulo com catetos 10 e 3. Então vai dar 10 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 15. Certo? Então a área do trapézio, que é a que queremos, é a área total menos essas três áreas. Então, por fim, a área do trapézio vai ser 300 menos 60, menos 45, menos 15. Né? 15 mais 45 é 60, mais 60 é 120. Então a área do trapézio é 300 menos 120. Que é igual a 180. Ok? Logo, o gabarito aqui na questão 84 é a letra C. A área é igual a 180. Beleza? Então essa é uma questão bem simplesinha, né? Vamos agora analisar a questão 85. Os estudantes 1, 2 e 3 concorrem ao mesmo cargo da diretoria do Grêmio de uma faculdade da Unesp, sendo que 1 obteve 6,25 do total de votos que os 3 receberam para esse cargo. Na figura, a área de cada um dos 3 retângulos representa a porcentagem de votos obtida pelo candidato correspondente. Juntos, os retângulos compõem um quadrado, cuja área representa o total dos votos recebidos pelos 3 candidatos. Então temos aqui a figura, candidato 1, candidato 3, candidato 2. Do total de votos recebidos pelos 3 candidatos, o candidato 2 obteve. Então nós queremos determinar a porcentagem de votos do candidato 2, certo? Sabemos a porcentagem do candidato 1, né? Sabemos que essa areazinha corresponde a 6,25 do total de votos, ok? Então, vamos completar as dimensões que faltam usando variáveis, certo? Esse pedaçozinho aqui eu vou chamar de x. Beleza? Então, e esse pedaçozinho que falta aqui em cima eu vou chamar de y. Como o enunciado me diz que essa figura aqui é um quadrado, eu já consigo obter uma primeira equação dessa informação. Eu já concluo que x mais 2, que é o valor desse lado, é igual a y mais 4,5. Né? Então, x mais 2 é igual a y mais 4,5.
certo? Ok. Nós sabemos que 6,25% corresponde a essa areazinha do candidato 1 aqui, ó. Que eu posso calcular facilmente, né? Essa área é 9 centímetros quadrados. Ok? Bom, dessa primeira relação eu posso colocar uma das variáveis em função da outra, né? Então vou colocar o y em função de x, certo? É irrelevante a escolha. Então y é x menos 2,5. Ok? Beleza. E além de saber que 6,25 corresponde a 9 centímetros, né, eu sei que a área total corresponde a 100%. Então vamos calcular a área do candidato 2, certo? E a área do candidato 3. A área do candidato 3 pode ser facilmente calculada, né? Porque é um retângulo com dimensões x e 4,5. Então a área do candidato 3 é 4,5 vezes x. Beleza? A área do candidato 2. A área do candidato 2, ela pode ser também facilmente calculada. E nós teremos área 2. Então essa dimensão é y, né? E o comprimento é x mais 2. Então essa área é y vezes x mais 2. Ok? Beleza. Então a área total, certo? Eu vou usá-la aqui, a área total é igual à soma das três áreas, certo? Mas antes de somar essas três áreas, nós vamos simplificar essa área 2, já que eu tenho y como função de x. A área 2 vai ser igual, então troca y por x menos 2,5, multiplica por x mais 2, ok? Então a área 2 eu vou concluir que é igual a x ao quadrado, mais menos 2,5 mais 2 é menos meio, então menos meio x, certo? Menos, mais, né? Menos 2,5 vezes 2, então menos 5. Então agora eu tenho a área 3 em função de x, a área 2 em função de x e a área 1 eu sei que é 9. Logo, a área total é a soma das três, né? A área 3 mais a área 2 mais 9. Ok? Então essa área total vai dar 4 mais 4x mais x ao quadrado. Ok? Que também pode ser escrito dessa forma, né? X mais 2 ao quadrado. Certo? Então, se eu calcular 6,25% dessa área total, eu vou obter 9 centímetros quadrados. Então, isso me permite fazer uma equação, né? Montar uma equação. Então, 9 é igual a 6,25%, porque é 6,25 sobre 100, multiplicado pela área total. Então, é 6,25% da área total. Ok? X mais 2 ao quadrado. Como aqui todos os números eu conheço suas raízes quadradas, né? 6,25 tem raiz quadrada 2,5. Então eu vou tomar raiz em ambos os lados dessa expressão. Então vai ficar 3 igual a 2,5, certo? A raiz de 100 é 10.
Como eu sei que x é uma grandeza positiva, x mais 2 é um cara positivo e sua raiz é ele mesmo, x mais 2. Ok? Então agora é só resolver essa equaçãozinha aqui, né? Então dessa forma nós ficaremos com x mais 2 igual a 30 dividido por 2,5. Então eu vou escrever dessa forma, né? Vou multiplicar em cima e embaixo por 10. 300 dividido por 25. E daqui eu concluo que x mais 2 é igual a 12. Logo x é 10. Certo? X é 10. O lado do quadrado mede 12. Ok? Mas o nosso objetivo é determinar a porcentagem de votos obtida pelo candidato 2. Certo? Então, descobrimos que x é 10. Vamos colocar as dimensões da figura, né? Então, essa áreazinha aqui de baixo é 10. Ok? Como o lado é 12, y é 7,5. Então, esse pedacinho aqui é 7,5. Beleza? Então, a área total é 144. Né? E a área correspondente ao candidato 2 é 7,5 vezes 12. Né? Ok? Então, 7,5 vezes 12. 10, 6, 14, vai 1, né? 8. Então, 0, 6 e 4. 10, vai 1, 9. Coloca uma vírgula. Então, 90 em 144. Ok? Se simplificarmos por 6, isso aqui vai dar 15 sobre 24. Que ainda é simplificável por 3, né? Por 3 vai dar 5 sobre 8. Certo? Quando dividimos, vai dar 0, acrescenta um 0 aqui. 50 por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Então sobra 2. Adiciona outro 0. Vai dar 2. Fica sobrando 4. Adiciona outro 0. Então vai dar 5. Então a área da figura 2, 90. A área do candidato 2, 90. Pela área total dá 0,625. Que em porcentagem é 62,5%. Então a porcentagem do candidato 2 é igual a 62,5%. Beleza? Então agora vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão é 26. Ela nos diz o seguinte: dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares, conforme mostram os segmentos de reta nos gráficos. Né? Então, nesse eixo está a reflexão solar, nesse aqui os anos. O gráfico da pista de asfalto e o gráfico da pista de concreto. Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e uma de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares após. Então temos aqui o tempo. Né? Então, pelos gráficos, ele diz que o crescimento é linear, né? Tanto para a pista de asfalto, quanto o decrescimento para a pista de concreto. Então, essa retazinha, esse segmento de reta da pista de asfalto é prolongável, né? Então vamos prolongar ele, certo? Ele se prolonga, mantendo o crescimento linear, certo? Então vai acontecer isso aqui com ele. Enquanto a pista de asfalto
vai continuar com a reflexão aumentando, né? Então, ó, em algum momento, num tempo maior que 6 anos, elas vão se tocar, certo? É exatamente esse intervalo de tempo que ele nos pede para determinar, né? Porque nesse instante, a reflexão de ambas as pistas será a mesma, ok? Então vamos fazer isso, né? Então, como os dois são retas, eu posso encontrar a função que descreve essas retas, ok? Então, a pista de concreto, eu vou chamar ela, a equação dela de Px, certo? Como é uma reta dessa forma, né? O coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear, ok? A pista de concreto, essa reta toca os pontos 0, 35, ok? Que é esse cara aqui, ó. E também toca o ponto 6, 25. Ok? Então podemos rapidamente determinar o A e o B, né? Então, o A. O coeficiente angular ele pode ser dado pela variação em y menos a variação em x. Em outras palavras, variação em y, 35 menos 25, dividido por 0 menos 6. Ok? Em cima vai dar 10, embaixo menos 6. Simplificando, eu vou ter menos 5 terços. Certo? E o B é justamente o ponto que toca o eixo y. Né? Então, a pista de concreto toca o eixo y no 35. Logo, a equação da pista de concreto é essa. Né? Menos 5 terços de x mais 35. Ok? Então, essa função aqui descreve a reflexão na pista de concreto. Certo? Agora vamos fazer a mesma coisa para a pista de asfalto. Né? Então, para a pista de asfalto, eu vou chamar o gráfico dela a função que descreve a reta de f de x. Certo? Então, da mesma forma, tem essa mesma característica. É um coeficiente angular, razão x, mais um coeficiente linear, bzão, certo? E o gráfico da figura me diz que ela passa por esses dois pontos. Né? O ponto 0,10 e o ponto 6,16. Então, da mesma forma, o coeficiente angular vai ser dado por variação no eixo y, então 16 menos 10, dividido pela variação no x, 6 menos 0, certo? Então isso aqui vai dar 1. Beleza? E o B é o ponto onde a reta toca o eixo y, né? o eixo de reflexão aqui, ó, que é no 10. Então, f de x é igual a x mais 10. Ok? Então, nós queremos saber em que tempo nós teremos a mesma reflexão, certo? Aqui no nosso enunciado, o tempo está sendo representado pela variável x. Então, eles vão ter a mesma reflexão quando a função p for igual à função f. Certo? Então, vamos montar essa equação. Já temos a função p e a função f e vamos resolvê-la. Beleza? Então, vamos lá, né? P de x igual a f de x.
vai ficar dessa forma. Menos 5x sobre 3 mais 35 igual a x mais 10. Certo? Então vou passar esse x para cá, esse menos 5x para cá e o 10 para lá. Então vai ficar 25 igual a x mais 5x sobre 3, certo? Tirando o mínimo, vamos ficar com 8x sobre 3 igual a 25. Tá? E daqui segue que x é 75 dividido por 8. Ok? Então vai dar 9. 8 vezes 9, 72. Sobra 3. 30 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. 60 por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. 40 por 8 vai dar 5. Né? E o tempo está dado em anos. Né? Okay? Então o tempo será de 9,375 anos. Aqui temos a mesma reflexão, tanto na pista de concreto, quanto na pista de asfalto. Beleza? Então o gabarito aqui é a letra B, na questão 86. Questão 87, né? A sequência de figuras desenhadas em uma malha quadriculada indica os 3 primeiras etapas de formação de um fractal. Certo? Figura 1, figura 2, figura 3. Cada quadradinho dessa malha tem área 1 cm². Dado que as áreas da figura, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam uma progressão geométrica. Okay? Então, essa informação é importante. Qual é a área da figura 5? Né? Em centímetros quadrados. Então, temos aqui as opções. Okay? Então, vamos calcular a área da figura 1, a área da figura 2 e a área da figura 3. Certo? Como eles seguem um padrão de progressão geométrica, vamos determinar a razão. E aí nós podemos construir qualquer termo da sequência. Né? Então a área 1 tem essa dimensão. Ela é 3, 6, 9 quadradinhos. Né? Tamanho de 9. Essa outra dimensão também é dada por 9 quadradinhos. Então ela também mede 9. Né? Se a área do quadradinho é 1 cm², seu lado é 1. Okay? Então a área da figura 1 é de 81 centímetros quadrados. Okay? Eu vou omitir a unidade por comodidade. Beleza? Na figura 2 nós temos 5 quadradinhos, cada um com área 9. Né? Então a área da figura 2 é 5 vezes 9, que é 45. Ok? Se eu quiser calcular a área da figura 3, também posso fazer, só observando aqui. Mas como ele já me diz que essas áreas seguem um padrão de progressão geométrica, né? Com a área 1 e a área 2 eu já sou capaz de determinar a razão. Né? Porque numa progressão geométrica, o segundo termo é igual ao primeiro, multiplicado por uma razão R. Então, para obter a razão da progressão, é só dividir o segundo pelo primeiro. Então, 45 por 81. Ok? Que podemos simplificar por 9, né? Então, vai dar 5 sobre 9. Certo? Essa é a razão. Mas ele nos pede a área da figura 5. Né? Então, pelo padrão de crescimento dado em progressão geométrica, eu sei que a área da figura 5 é a área da figura 1 multiplicado pela razão elevada a 4. Ok? Então, essa é a expressão do termo geral, né, de uma progressão geométrica. Eu sei quem é o primeiro termo, sei quem é a razão, então não tem nenhum empecilho para não conseguir calcular essa área. Né? O primeiro termo é 81. A razão elevada a 4 vai dar 5 elevado a 4, dividido por 9 elevado a 4.
certo? 81 é 9 ao quadrado, né? Então vai ficar 5 elevado a 4. Simplifica 81 com 9 a quarta, fica 9 ao quadrado. Ok? 5 elevado a 4, 625. E 9 ao quadrado, 81. Então, esse cálculo nos permite concluir que a área da figura 5 é 625 sobre 81 centímetros quadrados. Ok? Então, o gabarito aqui nessa questão é a letra A. Certo? E das que fizemos até agora, essa aqui foi a mais fácil. Né? Ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão 88 é uma questão que nos diz o seguinte. Os pontos P e Q, 3, 3, pertencem a uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano. P também é ponto de interseção da circunferência com o eixo Y, certo? Então temos aqui a figura. Né? Considere o ponto R do gráfico y igual a raiz de x, que possui a ordenada y igual a do ponto P. A abscissa x de R é igual a 9, 16, 15, 12 ou 18, certo? Então, nessa curva y igual a raiz de x, existe um ponto R que tem a mesma ordenada do ponto P, certo? Então, vamos organizar as informações. Eu tenho um ponto R com coordenadas x e y, ok? Eu tenho um ponto P, que eu sei que pertence ao eixo y, logo a abscissa dele é 0. E RP tem a mesma ordenada, então o mesmo y. Ok? E eu sei que P e Q pertencem a uma circunferência centrada na origem. Toda circunferência centrada na origem tem uma equação dessa forma, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ok? Mas essa circunferência ela passa pelo ponto 3, 3. Ok? Então quando eu troco x e y por 3, o ponto satisfaz essa equação. Então 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Daqui eu concluo que o raio é raiz quadrada de 18. Que eu não vou nem simplificar, certo? Então, a equação da circunferência é essa. Né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 18. O ponto P também pertence a essa circunferência. Né? E no ponto P, x é 0, certo? Então, 0 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 18. Beleza? Então, isso aqui é 0, né? Daqui eu iria concluir que y é mais ou menos a raiz de 18. Mas pela figura, a ordenada y é positiva, certo? Então, a figura me permite eliminar a possibilidade negativa. Então, y é raiz de 18. Ou seja, o ponto P tem coordenadas 0 e raiz de 18. Automaticamente o ponto R ele vai ter coordenadas x e raiz de 18. Mas além disso, eu sei que o ponto R é um ponto sobre essa curva y igual a raiz de x. Né? Então, em R, vale essa igualdade. A coordenada y é igual a raiz de x. Mas eu sei quem é o y. O y é raiz de 18. Ok? Então, raiz de 18 é igual a raiz de x. Certo? Daqui segue imediatamente que x
é igual a 18. Beleza? Então, x igual a 18 corresponde à alternativa E. Beleza? Essa também é uma questão bem fácil, né? Quando as circunferências estão centradas na origem, a equação delas são bem simples, ok? Então, enfim, gabarito aqui, letra E, 18. Beleza? E agora vamos para a questão de número 89. A figura indica os gráficos das funções 1, 2 e 3. Então a função 1 é a verde, a 2 é a azul e a 3 é a vermelha. Os pontos A, 72 graus e 0,309, né? Esse carinha aqui. B e C, ok? São alguns dos pontos de interseção dos gráficos. Nas condições dadas, xb mais xc é igual a... Então temos aqui as possibilidades. Então vamos aqui olhar para o gráfico, né? O gráfico em verde é da função cosseno de x, né? Então ela passa no ponto A, quando o ângulo é 72 graus, e y é 0,309. Se você observar o ponto B, né, ele tem ordenada o oposto dessa, né? Então tem que ter existe alguma relação, né, pela simetria da função cosseno, certo? Que nos permite relacionar A e B, né, ou as ordenadas, ok? Então veja que aqui também existe um ponto que também tem a ordenada menos 0,309, certo? Então vamos aqui fazer o ciclo trigonométrico. Aqui nós temos cosseno. E nessa reta horizontal temos seno. Ok? Seno do ângulo, cosseno do ângulo. Então o ângulo A é um ângulo de 72 graus. Então essa abertura aqui é 72. Certo? E tem cosseno positivo, né? Cosseno é esse carinha aqui, ó. Beleza? Se você espelhar em torno do eixo do seno, essa figura, você vai perceber que no segundo quadrante existe um ângulo que tem o mesmo cosseno que esse, só que negativo. Ok? Então aqui temos, vamos colocar só os valores, né? 1, menos 1 e menos 1, certo? Então esse ângulo aqui também é 72. Então esse ângulozinho aqui é o cara que está representado nesse ponto aqui, ó. Da mesma forma, se eu prolongar a reta, eu vou ter que esse ângulo aqui de baixo também mede 72. Beleza? E esse cara também tem o mesmo cosseno. Então no terceiro quadrante também tem um ângulo com cosseno igual a menos 0,309, que é justamente esse cara. Então x de B é o ângulo do terceiro quadrante que tem cosseno igual a menos 0,309, que pela figura é 180 mais 72. Ok? Então determinamos o x de B. Vamos pensar agora no x de C. O x de C, como o x de B é um ângulo no terceiro quadrante, né? O x de C tem cosseno positivo, então ele é um ângulo no quarto quadrante, certo? Veja que eles estão próximos aqui no gráfico, né? Então, e tem o mesmo cosseno que o A, né? Ok? Então esse cara também é 72. Então nós vimos que esse aqui era o x de B.
E esse cara aqui é o x de c. Então, automaticamente concluímos que x de c é 360 graus menos 72. E agora nós podemos determinar quanto é a soma, né? X de b mais x de c. Então, quando eu somar, esse 72 vai embora com menos, 180 com 360, 540 graus, que é o que é dado aqui na letra C, certo? Então, essa questão aqui só envolvia um pouco de conhecimento sobre o ciclo trigonométrico e a função cosseno. Ela não era tão difícil não, ok? Então, beleza. Vamos agora finalizar a prova resolvendo a última questão, né? A última questão diz o seguinte, ó, Renata escolhe aleatoriamente um número real de menos 4 a 2 e diferente de 0, denotando-o por x. Na reta real, o intervalo numérico que necessariamente contém o número 2 menos x sobre x é... Então tem aqui o esboço dos intervalos, né? Eu sei que x é um cara que está no intervalo de menos 4 até 2, certo? E ele é diferente de 0. Ok? Diferente de 0 porque, obviamente, não faz sentido dividir por 0 aqui, né? Então, a pergunta é: em que intervalo ou intervalos vai estar 2 menos x sobre x, certo? Então, nós podemos simplificar isso aqui dessa forma. 2 sobre x menos 1, né? Dividindo esse cara e esse cara por x. Como o x está no intervalo menos 4, 2, eu vou analisar o x em duas formas. Primeiro, o x que assume valores negativos. Então, vamos olhar para ele de menos 4 até 0, sem incluir o 0. E depois vamos olhar para o x no intervalo de 0 até 2, também sem incluir o 0. Né? Então, quando o x é positivo, esse carinha, 2 sobre x, é um número positivo. Certo? E perceba que quando x é 2, ó, vai dar 2 sobre 2, que menos 1 é 0. Certo? Então, eu sei que tem que tocar o 0. Beleza? Então, quando eu pego um x que é menor que 2, 2 sobre x é maior que 1. Então, eu sei que esse cara vai dar positivo. Certo? E quando eu pegar um x cada vez menor, cada vez mais próximo de 0, eu estou dividindo o número 2 por um número muito pequeno. Então, isso vai dar um número muito grande. Um número muito grande, menos 1, ainda é um número muito grande. Então, o extremo superior vai até infinito. Certo? Se eu pegar, por exemplo, x igual a 0,001, 2 sobre 0,001 dá 2.000, né? 2.000 menos 1, 1999. Vai reduzindo o x e você vai aumentando o extremo, então vai até infinito. Okay? Veja que isso aqui já descarta um montão de opções. Né? Descarta a letra B, letra C, letra D e letra E. Porque em nenhum deles está representado esse intervalo de 0 a infinito. Isso já nos diz que a resposta é a letra A, certo? Mas só para finalizar a resolução, vamos analisar o caso em que x é negativo. Beleza? Então, quando o x é negativo, ele varia de menos 4 a 0, né? Quando o x for menos 4, e nós trocarmos aqui, ó, 2 dividido por menos 4 vai dar menos 0,5. Que menos 1 vai dar menos 1,5. Conforme está dado aqui, ó. Menos 1,5. Ok? E de novo, quando eu aproximar o x do zero por valores negativos, esse cara vai ficar muito pequeno. Se eu pegar, por exemplo, x igual a menos 0,001,
Isso aqui vai dar menos 2000, que menos 1, menos 2001. Então, o extremo inferior fica tão pequeno quanto eu queira. Então, ele vai até menos infinito. E em cima ele chega no 1,5, no máximo. Que é quando x é menos 4. Okay? Então, de fato, a resposta aqui é a letra A. Beleza? Então, isso encerra a resolução, né, dessa prova da Universidade Estadual Paulista. Caso vocês queiram acompanhar outros materiais de matemática, né, só dar uma passadinha no meu canal no YouTube, certo? Juscelino 2001. Lá nós temos resoluções de diversas provas, que vão desde provas de vestibulares a provas do Enem, a algumas questões interessantes. Então, obrigado por acompanhar a resolução. Se não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.